Boa tarde, pessoal. Então, hoje é a nossa primeira palestra, né, sobre astronomia. Meu nome é Guilherme, para quem eu ainda não conheço, ainda não me conhece. A gente, esse ano, vai organizar atividades mensais. Então, né, essa semana a gente tem a palestra hoje. Depois da palestra, vocês estão convidados a ir até o planetário. Às 19 horas a gente tem uma sessão de planetário. Parece que finalmente, né, o céu vai colaborar. A gente vai conseguir botar o telescópio na rua para fazer uma observação com o telescópio também. A gente, né, toda a cúpula bagiense estava pedindo para a gente montar o telescópio para ver se acabava com a seca em Bagé, porque a gente monta o telescópio e chove. Só que parece que dessa vez não deu certo. A seca está tão braba mesmo que a gente vai montar o telescópio e no máximo apareceram umas nuvenzinhas ali. Talvez na hora de montar o telescópio despenque o mundo, né? Mas até lá outra história. Por enquanto o céu está ficando azul, vai dar para a gente observar pelo menos a Lua, né, nos instantes iniciais da noite. A Lua está na fase crescente, ela recém saiu da Lua nova, está na fase crescente, então ela está muito próxima do Sol. Então o Sol vai se pôr, um pouco mais adiante a Lua se põe também, a gente não consegue mais observar ela. E tem também um dos objetos que eu digo sempre que é um dos que eu acho mais bonitos no céu, a nebulosa de Órion, fica ali pertinho das Três Marias, a gente vai fazer a observação dela também. A gente está fazendo a atividade de hoje porque ontem começou o outono, e ontem o auditório estava reservado, então a gente não pôde fazer a palestra ontem. Então a gente está fazendo a palestra hoje. Ontem começou o outono, e ele vai ser muito importante para a gente falar também da data da Páscoa, porque os eventos astronômicos estão muito ligados ao nosso calendário. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o calendário. Além de hoje, no sábado, às 16 horas, a gente vai estar com sessão do planetário. Vocês estão convidados a vir no sábado também, às 16 horas. Tanto hoje às 19 quanto sábado às 16 horas, a gente está fazendo uma única sessão. Entretanto, se essa sessão lota e fica a gente esperando, a gente faz uma sessão extra. Ano passado a gente estava fazendo sessões todos os finais de semana, a gente mudou um pouco a estrutura esse ano, então não tem mais todas as semanas, vai ser uma vez por mês, uma semana em que a gente vai ter uma palestra, uma noite durante a semana com planetário e uma tarde de sábado com o planetário. Antes de começar a falar da palestra propriamente dita, não dava para a gente deixar de mencionar um pouco sobre o Stephen Hawking, que faleceu na semana passada, na quarta-feira. Algumas, só para salientar, tá? O Stephen Hawking, de verdade, é do meio ali, tá? Só para citar algumas questões importantes aqui, né? Fica a dica de 2 livros e um filme, né? Porque o Stephen Hawking, ele, apesar de ter fabulosos trabalhos em física teórica, talvez ele tenha ficado muito mais famoso pela questão pessoal de vida dele, que está muito bem retratada no filme, A Teoria de Tudo. Aqui à esquerda é o ator do filme, né? Fica a dica, o filme A Teoria de Tudo. O título vem do fato da busca incessante que os físicos teóricos, tanto o Stephen Hawking quanto outros, têm na busca de uma teoria que consiga explicar todas as coisas que acontecem no universo através de uma única teoria. Mas o filme é muito mais voltado à questão pessoal da vida dele, embora fale também um pouco sobre a física envolvida. Ele também ficou muito famoso por ser um excelente físico e trabalhar com divulgação científica. Então ele tem 2 livros que falam um pouco sobre a física que ele trabalhava, né? Uma Breve História do Tempo e O Universo em uma Casca de Nós. Fica então a dica, né? Já que o Rafael começou falando do clube de leitura, ficam as dicas de leitura e a dica de cinema também. Mas afinal de contas, o que o Stephen Hawking fez na física de tão importante? Ele tem muitos trabalhos, tá? Não sei quantos, eu tentei fazer uma busca lá para ver quantos trabalhos ele tinha, mas são mais de centenas. Mas
aquele que talvez seja o mais importante dos trabalhos, seja o estudo que ele fazia sobre buracos negros. Uma questão que é extremamente importante de buracos negros que ele falava é que os buracos negros eles não são uma coisa estática e acabou, ele é aquilo ali, que as coisas vão cair lá dentro e nunca mais vão sair. Só que o brilhantismo dele nesse estudo do buraco negro foi misturar uma coisa nascente, que era a gravitação do Einstein, onde não era mais uma força que atraía os corpos, e sim a própria estrutura do espaço que se deformava devido à presença de corpos massivos, e no caso o buraco negro é extremamente massivo e denso, ele causava uma estrutura estranha no espaço. E ele mistura também uma outra coisa que estava nascendo, já tinha nascido há algum tempo, que era a mecânica quântica. E a mecânica quântica traz algumas coisas que para a nossa realidade são um pouco absurdas, mas que acontecem no mundo microscópico. Por exemplo, eu posso ter coisas surgindo do nada. Porque existe na mecânica quântica uma coisa chamada princípio de incerteza. Eu não consigo determinar as coisas com uma precisão absoluta. Então eu consigo gerar energia num curto intervalo de tempo, essa energia aparecer e desaparecer. Claro que existem regras que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui de como que acontece isso. E tem uma famosa equação, a mais famosa equação da física, que fala que E igual a mc ao quadrado. Então uma energia pode ser uma massa. Então eu consigo criar duas partículas, na verdade uma partícula e uma antipartícula. Existem bastante regrinhas aqui, a gente está simplificando um pouco, até porque esse não é o tema da palestra. Eu consigo criar uma partícula e uma antipartícula, do nada, num intervalo de tempo muito pequeno. Só que essas partículas podem ser criadas na borda de um buraco negro. E está tão próximo da borda que uma delas consegue sair. Então um buraco negro consegue perder massa. Aquilo de que o que entra no buraco negro não sai mais, ele bota por água abaixo. Simplificando, falando uma coisa bem simples. Então o buraco negro pode simplesmente desaparecer porque ele evaporou. Essas partículas foram saindo, nada entrou mais nele. O buraco negro não é uma coisa avassaladora que sai pelo universo feito um aspirador de pó sugando que tem tudo ali. Não, o que passa nele cai, mas ele não sai pegando tudo que tem no universo. Então um buraco negro pode ir perdendo massa e simplesmente desaparecer. Buracos negros que a gente está falando do universo, do espaço, não vão ser assim tão simples. Mas a gente pode criar buracos negros muito pequeninos. E essa foi uma grande preocupação que se teve quando começaram a gerar os primeiros dados com o LHC, o grande colisor de partículas que tem no CERN, lá na fronteira entre Suíça e França. Porque o medo era ter duas partículas colidindo com tamanha energia que conseguissem gerar mini buracos negros. E antes deles fazerem as primeiras colisões, foi necessário provar, teoricamente, que o buraco negro ia evaporar antes de conseguir aglutinar alguma coisa nele. Então não tem perigo da gente gerar buracos negros que acabem com a Terra, porque eles evaporam antes de conseguir agregar mais massa. Essa foi uma questão crucial, que o LHC não ia entrar em funcionamento se não tivesse provado que isso não ia acontecer. Então, a radiação Hawking, como ficou conhecida essa evaporação do buraco negro, na minha opinião, foi a maior contribuição do Hawking para a nossa ciência. Mas isso era só um parênteses, eu já fiquei falando aqui sem parar. O que a gente vai falar hoje é o que a Páscoa tem a ver com a Lua. Então a gente vai, obviamente vou deixar lá para o finalzinho, para a gente chegar nessa conclusão, porque para falar o que a Páscoa tem a ver com a Lua, a gente vai precisar falar de passagem do tempo. E como a gente mede essa passagem do tempo. E essa passagem do tempo, ela é marcada por todas as civilizações ao longo da história. Não é algo recente que a agenda do Google me avisa que tem palestra hoje, né? O Facebook avisando vocês que tem palestra hoje. Então a gente precisava marcar essa passagem do tempo de alguma forma. Um dos monumentos mais famosos que a gente tem são as construções em pedra de Stonehenge. São construções que talvez tenham servido para cultos religiosos, sacrifícios,
Não sei, não é a parte que vai nos interessar aqui. A princípio parece que tem um altar lá no centro, alguma coisa assim, mas não é isso que vai nos interessar aqui. O que nos interessa é que essas formações vão servir como uma marcação do tempo. Como assim? Acontece que ontem, quando começou o outono, foi o período em que o Sol iluminava de mesma forma o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra. Ontem foi o dia em que aproximadamente o dia teve 12 horas e a noite teve 12 horas. Ontem foi o dia onde o Sol se pôs numa determinada posição. A partir de agora, os nossos dias vão começar a ter menos de 12 horas e as noites vão ter mais de 12 horas. Vai chegar lá o início do inverno em que o nosso dia aqui em Bagé vai ter só 10 horas e a noite vai ter 14 horas. E o Sol, ao invés de estar se pondo naquela posição, vai estar se pondo mais ao norte. Então, como o Sol faz esse movimento, deixando bem claro, é a Terra que está girando ao redor do Sol, a gente está falando aqui do que a gente está enxergando. Como o Sol faz esse movimento ao longo do tempo, ao longo de um ano, o que acontece lá em Stonehenge é que ontem, no início do outono, o Sol ia se pôr atrás de um desses portais. No inverno, atrás de outro, e no verão, atrás de outro. Então, cada um desses portais, a gente acredita que esteja marcando as posições de nascer e pôr do Sol em determinadas épocas do ano. Foi feito um mapa com relação a isso, das posições aonde está nascendo e se pôr do Sol, não apenas o Sol, mas a Lua também. Então, ele serviria como um relógio astronômico. Se eu enxergar o Sol se pondo atrás de um portal desses, é porque eu estou numa determinada época do ano. Essa foi uma das construções que a gente teve para marcar o tempo. E a gente consegue ver isso? Na minha casa eu vejo perfeitamente. Porque na minha casa eu não consigo sentar na sala durante o verão. É um forno, porque o Sol pega na sala no final da tarde o tempo todo e fica um inferno na sala. É verdade, né? Tem provas. Agora, no inverno não pega sol na frente de casa. Fica extremamente gelado na sala. Então, o que acontece? Na minha casa, a frente da casa está virada para o lado sul. Como o sol nasce e se põe mais ao sul no verão, vai pegar sol ali no início e no final da tarde. E no inverno ele vai nascer e se pôr mais ao norte, daí não pega o sol na frente de casa. Vocês podem fazer essa brincadeira. Convido todo mundo a fazer uma fotografia do pôr do sol em algum lugar da cidade, em algum momento, de preferência num lugar onde vocês vão poder estar de novo alguma vez, tá? Talvez a casa do namorado ou da namorada não seja um bom lugar, porque talvez no final do ano não dê para fazer a foto, né? Façam essa foto do pôr do sol, mas façam ela com uma referência. Por exemplo, lá no fundo tem uma paisagem, aqui tem um poste, eu vou me alinhar com esse poste e a paisagem. Vou fazer a foto do pôr do sol. Não precisa nem esperar até o final do ano, tá? Para garantir que dá para voltar na casa do namorado ou da namorada, faz no mês que vem. No mês que vem vocês vão tirar a mesma foto, da mesma posição, com a mesma orientação, e vocês vão ver que o sol vai ter se movimentado. Essa foto aqui foi uma professora que fez em Porto Alegre, do alto de um prédio, e daí tem ali a posição 1 marcando um prédio. E o sol está se pondo bem atrás daquele prédio na primeira imagem. Na segunda imagem, olha como está bem para o lado. A primeira foto é de junho, a segunda é de agosto. A terceira já nem cabe na mesma foto, ela já tem que fazer a foto um pouco mais para o lado. Está bem mais para lá. E assim por diante. Depois, em dezembro, chegou no ponto mais ao sul, e ela teve que começar a voltar as fotos agora. Então o Sol vai fazer esse movimento, que está marcado lá em Stonehenge. Então a gente pode brincar de Stonehenge hoje em casa, pode construir uma Stonehenge no quintal de casa, quem quiser. Por que isso está acontecendo? O que isso vai ter a ver com estações do ano, com o dia de ontem, que foi o início do outono? Acontece que a gente aprende que o eixo de inclinação da Terra, né, a Terra não está girando de pé, ela está girando ao contrário. O de pé, que eu não sei exatamente o que é, porque eu não sei qual que é a referência do de pé.
Esse ângulo de inclinação é com relação à volta que a Terra faz ao redor do Sol. Essa volta que a Terra faz ao redor do Sol é chamada de eclíptica. E ao invés desse ângulo de rotação estar de pé, está um pouco inclinado, com cerca de 23 graus. E a Terra está girando. Só que ao longo... Aí eu não vou poder caminhar porque tem câmera hoje. Aí, essa volta que a Terra dá ao redor do Sol, a Terra tem sempre essa inclinação. Então, numa determinada época do ano, o Sol, como por exemplo, naquela imagem de lá, o Sol está pegando mais no hemisfério sul da Terra. Quando ele passa nessas duas posições medianas aqui, ele está pegando mais na direção do Equador. E quando vem aqui para esse lado, está pegando mais no hemisfério norte. A gente vai ver o Sol, então, no verão bem alto e no inverno bem baixo. E isso vai se refletir também nas posições de nascer e pôr do Sol. O Sol vai nascer mais ao norte no inverno, passa abaixo e se põe mais ao norte. No verão, nasce mais ao sul, passa alto e se põe mais ao sul. Tudo isso foi visto por todo mundo que não tinha Facebook, YouTube, televisão, rádio, internet, nada disso. E para marcar a passagem do tempo, precisava olhar para o céu. Era a forma que se tinha de marcar a passagem do tempo. Travou tudo. Não, voltou. Avançou demais. Tá aqui o que eu estava falando, então, no verão, o Sol vai passar um pouco mais ao norte, mais alto, e no inverno um pouco mais baixo. É só através do Sol que a gente vê isso? Não. Em Stonehenge foram os primeiros a ver isso? Não. A gente pode ver a passagem do tempo através das estrelas também. E a gente encontra registros de marcações que a gente acredita, né? Não deixaram o manual lá, né? Não tem lá a fotografia no museu escrito, esta obra é do senhor Neandertal, ele está contando aqui como ele olhava para o céu. Não, não tem nada disso. Então a gente a gente tenta traduzir essas informações com o que a gente sabe de astronomia. Então a gente tem registros que datam de 17 mil anos numa caverna na França, aonde aparece coisas que a gente acredita serem representações, por exemplo, das Pleiades. E olhando as estrelas, eu também vou conseguir marcar essa passagem do tempo. Porque as estrelas que a gente vai ver hoje no céu, daqui 6 meses a gente não vai enxergar. Porque elas vão estar no céu durante o dia. Nessa época do ano, elas estão no céu durante a noite. Só que como a gente vai lá para o outro lado do Sol daqui 6 meses, a gente vai enxergar outras estrelas de noite. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente vai poder marcar o tempo com as estrelas também, com as constelações. E a gente tem calendários extremamente precisos, com muito tempo atrás. Então, na Mesopotâmia, e eu achava isso maravilhoso quando eu estava lá no ensino médio, né? Na minha época não era ensino médio, era segundo grau. O que é Mesopotâmia? Hoje, talvez, o que esteja mais em voga seja a Síria, que está naquela região. Então, para a gente se localizar um pouco. Um calendário astronômico marcando o ano, o mês e a semana. Um calendário com 365 dias. Então, com essa observação do céu, já se tinha, milhares de anos antes de Cristo, calendários marcando o período de um ano, de um mês e de uma semana. Tudo isso olhando para o céu. Mais próximo de nós, a gente tem a cultura maia. Essas obras aqui da cultura maia são chamados de observatórios, mas eles não tinham telescópios ali, tá? A única questão é que era ali a posição onde eles paravam para olhar para o céu. Os maias são conhecidos por adorar o deus Sol. Então aí já dá uma indicação de o que eles admiram, né? Então eles marcam muito bem essa passagem do tempo. O calendário maia ficou bastante conhecido no ano de 2012, porque alguém inventou que os maias tinham previsto que o mundo ia acabar em 2012. E a gente é prova de que não acabou. Pelo menos não o nosso mundo.
né? Talvez algum multiverso por aí tenha acabado, mas não o nosso. Eles tinham uma previsão, um calendário muito preciso. Tá? Então essa questão de calendário vai permear toda a humanidade. Só fazendo uma relação mais recente, os nossos índios têm uma cultura de marcar o tempo também, observando o céu. Esse calendário aqui foi feito recentemente, dá para ver que é um desenho no papel, né? Não foi feito há milhares de anos atrás. Foi feito numa tribo indígena, na Amazônia, onde um pesquisador foi lá para construir esse mapa, esse calendário, porque foi uma requisição dos índios, né, um elo de ligação entre os índios mais antigos com a escola jovem que estava surgindo na tribo. E ele marca o tempo, não só com constelações, só que as constelações dos índios, não as nossas. Eles têm uma cultura própria do céu. A gente vai falar um pouco sobre isso, já fica a dica, a próxima palestra está marcada lá para o Dia do Índio, da semana do Dia do Índio, porque a gente vai falar um pouco sobre como os índios e outras culturas enxergam o céu. Então ele relaciona as constelações do céu com o que está acontecendo no cotidiano. Então ele falou um pouco com os índios sobre o céu, verificou quais eram as constelações dos índios, e os índios passaram um tempo mapeando as cheias dos rios, mapeando qual era o peixe que surgia naquela época do ano, qual eram os insetos que apareciam, desapareciam. Então esse calendário, além das constelações astronômicas, ele traz o que acontece ao longo de um ano com os animais, com os vegetais. Então eles escolheram algumas plantas, alguns animais para representar o que estava acontecendo naquela época do ano. Não é algo de antigamente, é só para trazer como cada cultura vai representar essa passagem do tempo. Passagem do tempo que, pegando outros exemplos, né, a cultura do Tupi-Guarani consegue, através do Cruzeiro do Sul, ver aonde fica o Polo Sul Celeste e também marcar o tempo. O Cruzeiro do Sul vai ficar girando ao longo da noite, então se a gente vê o Cruzeiro do Sul numa determinada posição, depois de uma certa passagem do tempo, ele vai estar em outra posição. Então, observando os astros, a gente consegue marcar o tempo, não só o Sol, mas tudo que estiver no céu. Isso tudo só para deixar um gostinho para a próxima palestra, não vou falar mais. A única coisa que eu vou falar aqui é que eles relacionavam essas questões com a sua necessidade local. Então, por exemplo, aqui tem uma outra constelação que é a da canoa. Se eu não me engano, quando a canoa virava, ela derramava a água que estava dentro dela, e por isso começava a estação da chuva. E ela vai derramar essa água numa determinada época do ano. Mais recentemente foi encontrado na Amazônia uma construção similar à de Stonehenge. Tem pedras, essas pedras têm alguns orifícios que parecem estar marcando a época do ano. Então essa questão de marcar o tempo, ela permeia toda a humanidade, em todas as épocas da nossa história e em todas as localidades em que se vive. Inclusive, na vinda da família real para o Brasil, Dom Pedro traz uma série de instrumentos astronômicos e funda o Observatório Nacional com a função primordial de marcar a hora oficial no Brasil. Então a marcação do tempo é algo que vai permear toda a humanidade. É isso que a gente veio falar hoje aqui. Então tá, então vamos falar um pouco sobre como marcar o tempo usando a astronomia. O dia. Como é que a gente marca um dia? O dia, a Terra vai dar uma volta ao redor dela mesma, daí o Sol se põe, a Terra está girando para o outro lado, então a gente parece que o Sol está indo para lá. O Sol vai se pôr, no dia seguinte ele vai nascer. Beleza, passou um dia. Só que tem algumas nuances nessa história. A volta completa de 360 graus da Terra
não leva 24 horas. Ela leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O que leva 24 horas, é uma definição nossa, é o tempo da Terra apontar de novo para o Sol lá em cima. Então o tempo do Sol estar 2 vezes lá em cima é 24 horas. Como assim? Acontece que a Terra dá uma volta ao redor dela mesma e também anda ao redor do Sol. Então lá na porta está o Sol. Se eu der uma volta parada aqui, 360 graus coincide com o Sol lá em cima. Se eu der essa volta andando para cá, para o outro lado, perdão. Se eu der essa volta andando para cá, aqui completou 23 horas e 56 minutos. Para apontar de volta lá para a porta, eu tenho que andar mais um pouquinho. Aí completa as 24 horas, porque a Terra está andando ao redor do Sol. Ela não para de andar ao redor do Sol enquanto gira ao redor dela mesma. Então marcamos um dia. Da onde vem a ideia do mês? A ideia do mês vem da Lua, porque leva cerca de um mês para a gente ver a Lua na fase cheia de novo. Se eu olhar a Lua numa determinada fase, em qualquer fase, né, numa determinada fase, cerca de um mês depois ela vai estar na mesma fase. Então se eu tenho uma Lua cheia, passa 29 dias e vai estar a Lua cheia de novo. E mais 29 vai estar a Lua cheia de novo. Então os calendários que se basearam na Lua tinham as divisões de meses. A mesma coisa acontece com a Lua, porque a Lua está dando uma volta na Terra, enquanto os dois estão dando uma volta ao redor do Sol. Então o tempo para dar uma volta de 360 graus da Lua ao redor da Terra é de 27 dias. 29 dias é para voltar à mesma fase. Se estava na fase crescente, voltar para a fase crescente vai demorar 29 dias. 0,5306. Então, os meses vão ser uma criação nossa, do nosso calendário, a partir das fases da Lua. E o ano vai ser uma volta completa da Terra ao redor do Sol. E vai aparecer muitas nuances ali, né? O tempo que leva para a Terra dar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Como é que a gente marca? Qual é a referência para isso? Como é que a gente sabe que deu uma volta ao redor do Sol? Olhando as estrelas que estão muito distantes. Todas as estrelas estão muito longe da gente, se a gente comparar com a distância Terra-Sol. Então, para a gente, elas podem estar paradas lá no infinito. Então, com essa comparação, a gente consegue marcar o tempo de um ano. Vamos começar a chegar em mais detalhes nos calendários para depois poder chegar na data da Páscoa. É duro, o cara está falando sem parar, que começa a secar a garganta, secar a boca. Eu vejo todo mundo tomando chimarrão, aí seca mais ainda. Mas vamos lá, até o final. Depois vocês têm que me convidar para o chimarrão. Calendário egípcio, tá? Com mais de 6 mil anos atrás, a gente encontra um calendário no Antigo Egito falando das datas do ano. Olha o detalhe. O primeiro calendário que se encontra tem 360 dias, baseado no Sol, no movimento do Sol. Depois eles passam a observar a estrela Sírius. Quem quiser saber qual é a estrela Sírius, é a estrela mais brilhante do nosso céu. Então faz um sentido de por que a gente vai escolher essa estrela. Às vezes a gente vai confundir, por exemplo, com Vênus, que vai parecer ser uma estrela, né? Se passa desapercebido, parece que é uma estrela, e vai ser mais brilhante que Sírius. Exclui os planetas dessa jogada. Sírius é a estrela mais brilhante do nosso céu. Quando eles observam Sírius, passam a ter uma medida mais precisa, eles chegam não só a 365 dias, como eles percebem que tem uma pequena variação ali, menor do que um dia. Aí já começa a aparecer detalhes do nosso calendário mais atual. Calendário romano, ele era baseado na Lua. Se ele era baseado na Lua, ele era dividido em meses de 29 ou 30 dias, que era 29 dias e meio, né? Então eles dividiam meses em 29 ou 30 dias. Só que com isso, o ano tem 354 dias. Eu acho que a ideia do 13º salário deve vir lá da Roma. Porque o que acontecia é que a cada 3 anos eles inseriam um 13º mês. Ao invés de ter o ano bissexto, que a gente já vai chegar nele, eles tinham um mês inteiro sendo acrescido
a cada 3 anos. Porque o ano deles era bem mais curto, né? Não era 365, era 354 dias. Então, a cada 3 anos aparecia um novo mês. A gente vai chegando mais próximo do nosso calendário. O calendário juliano, em homenagem a Júlio César, 46 anos antes de Cristo, 365 dias. E aparece o ano bissexto. E algum de vocês já se perguntou por que ano bissexto? Tá. O que tem bissexto nessa história? Acontece que o bissexto é porque tinha 2 dias iguais na história. Então eles pegavam o 6º dia antes de começar março. Não me perguntem por que isso, tá? Isso eu não sei. Mas antes de começar março, pega 6 dias antes. E esse dia era repetido. Repetido. Não era acrescentado mais o dia, era repetido o dia. Então esse ia ser lá no dia 22 de fevereiro, alguma coisa assim. Ia ter 22 de fevereiro, sol se põe, sol nasce. Oba, hoje é 22 de fevereiro novamente. Por isso era bissexto, porque tinha 2 vezes o dia, 6 dias antes de março. Eles bebiam bastante vinho naquela época, né? Calendário gregoriano. 365 dias, mais o ano bissexto com 366 dias. Beleza, está quase chegando no nosso. Ano trópico tem 365,2422 dias. Não é 0,25. O que a gente acostuma dizer é que tem 1/4 de dia a mais por ano, passa 4 anos, então quando eu coloco o ano bissexto está tudo resolvido. Mas não, o ano tem 375,2422. Então a cada ano que passa, a gente vai acumulando uma pequeníssima perda. Um dia em cada 128 anos. Nem vou viver 128 anos. Não vai fazer diferença isso. Só que o calendário que a gente estava vendo, eles vêm de muito tempo atrás. De milhares de anos atrás. De 1000 e tantos anos atrás. Então, quando passa 1000 e tantos anos, o Papa Gregório viu que tinha 10 dias a mais já no calendário do que o anterior, de 1000 e tantos anos atrás. 10 dias de diferença na data do início do verão, do início do outono, do início do inverno, do início da primavera. Então ele simplesmente retira 10 dias do calendário. O ano de 1582 simplesmente não tem 10 dias no seu calendário. Eles pularam do dia 4 de outubro para o dia 14 de outubro. Ah, tem prova amanhã, dia 5 de outubro de 1582. Todo mundo fica feliz, não vai ter prova nada, né? Ou então, não, vai ter amanhã, dia 14, vai ter prova. Ah, não, hoje é dia 4, dá para estudar ainda, tem bastante, dá para fazer bastante festa. No dia seguinte está lá o professor, toma a prova. Então, foi simplesmente eliminado 10 dias do calendário para poder ajustar esses 10 dias que o ano tinha ganho ao longo de 1000 e tantos anos que tinha se passado. Como é que a gente vai corrigir, então, ao invés de ser 0,25, ser 0,24? Aí inventaram, é tudo invenção nossa, tá? Anos múltiplos de 100, mas não são múltiplos de 400, não são bissexto. Tá? Então tem ano bissexto, passa mais 3 anos, daí no 4º ano é ano bissexto de novo, e assim vai. Quando vocês chegarem em um ano que é múltiplo de 100, mas não é múltiplo de 400, ele não é bissexto. Bizarro, né? Mas é simplesmente assim. É uma definição nossa para poder ajeitar o nosso calendário com muitas casas depois da vida. Beleza? Resolvido? Não. Porque ainda tem mais alguma coisinha lá. O ano gregoriano passa a ter 0,2425 e é 0,2422 anos. Então a gente tem 0,0003 dias de diferença do ano sideral para o ano do nosso calendário. Então lá por 4.880, está chegando já, né? Ou 4.884, acho que nem decidiram qual dos dois que vai ser, não vai ser bissexto. Um dos dois deveria ser bissexto, não vai ser bissexto.
simplesmente para ajeitar aqueles 0,0003 dias do calendário. Então assim a gente foi construindo os calendários, observando os astros e construindo o calendário, observando o Sol, a Lua, as estrelas e construindo o calendário. Mas vocês vieram hoje aqui para descobrir o que a data da Páscoa tem a ver com a Lua. Então está ali. Em 325 d.C., o Conselho de Niceia, imagino eu que se pronuncie Iznik, na Turquia, convocado pelo imperador romano Constantino I, Gaius, Flávios, Valérios, Aurélios, eu vou mudar meu nome para Guilhermius, fixou a data da Páscoa como sendo, atenção, o primeiro domingo depois da lua cheia que ocorre em ou após o equinócio invernal. Ontem foi o nosso equinócio invernal, o início do outono. A gente está na lua crescente, vai chegar na lua cheia, e daí o primeiro domingo depois da lua cheia, ou na lua cheia, será a data da Páscoa. Então a data da Páscoa passa a ser então, nesse ano, 1º de abril, não é piada, tá? Não tem nada a ver. Em 2019 vai ser no dia 21 de abril, 2020 no dia 12 de abril. Um detalhezinho aqui, essas datas da lua cheia estão construídas com base nas tabelas que foram construídas para a lua cheia há muito tempo atrás. Então alguma pequena variação vai ter. A data da Páscoa, a Páscoa é um feriado religioso. Então, a partir dos registros religiosos, vai se ter a data da Páscoa. A ciência não tem nada a ver com isso. O que acontece é que tem pequenas variações que pode acontecer de não ser exatamente naquele dia, se um dia antes, um dia depois, alguma coisa assim, por pequenas variações que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Mas assim a gente consegue então definir a data da Páscoa e, consequentemente, o próprio Carnaval, porque o Carnaval também está ocorrendo sempre com um período de dias anterior à data da Páscoa. Fica então determinado a nossa data da Páscoa e o nosso calendário. Lembrando a vocês então que às 19 horas a gente vai estar com sessão do planetário, a gente já vai estar indo para lá, a gente vai montar telescópio se o tempo continuar firme. Às 19 horas tem sessão, sábado também tem sessão. Lembrando para vocês, quem quiser ficar informado sobre todas as atividades do planetário, tem não só o Facebook, mas tem o Instagram, que a Cecília criou e eu não coloquei ali, mas os dois são o mesmo, o Planetário da Unipampa. Lá vocês ficam sabendo de todas as atividades, e inclusive vão ficar sabendo que lá na Semana do Índio, no mês que vem, a gente vai estar fazendo mais uma palestra sobre astronomia nas culturas, especialmente a indígena, vai estar fazendo mais sessão de planetário, né? A gente sempre vai fazer durante a semana uma sessão de noite e no final de semana uma sessão de tarde. Lembrando que se lota a sessão, a gente faz uma sessão extra depois. Muito obrigado a todos e se alguém tiver alguma pergunta que eu possa tentar responder, tentarei.